Bagunceira! Que isso? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de perguntas e respostas que tanto vocês me pediram, que tem bastante gente esperando esse vídeo. Eu quero agradecer o carinho de todas que participaram e deixaram perguntas aqui super criativas, eu adorei. Tô aqui super ansiosa para responder todas elas. Tô aqui em frente à minha colinha para não esquecer o nome de ninguém e para conseguir ler todas as perguntas que eu selecionei. Vamos lá? Tentei separar por tema, né? Fazer um agrupamento assim mais próximo possível dos assuntos. Vamos ver se eu vou conseguir responder todo mundo. E às vezes a pergunta de uma é a dúvida da outra também, né? Então vamos lá. Eu vou começar pela pergunta da Érica Barbosa. Ela perguntou o seguinte: você pretende voltar a morar em São Paulo? Érica, obrigada. Um beijo pra você. Sim, eu pretendo. Não só pretendo, como é o meu maior sonho, é o que eu mais quero na minha vida, é poder voltar a morar em São Paulo. Não que eu não goste do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, só que o lugar onde eu moro aqui eu não gosto. Pra mim é muito difícil, eu tenho uma certa dificuldade para me adaptar aqui a essa cidade de interior, porque eu sempre fui criada em São Paulo, tô acostumada com agito. E o fato de eu ficar longe dos meus pais e da minha família que mora lá é um pouco difícil pra mim. Amo minha casa, amo meu marido, amo minha filha, não me arrependo de ter casado com ele de jeito nenhum, mas é bem complicado morar aqui. Bom, espero ter respondido. A próxima pergunta é da Maísa Silva. Olá, Kelzinha, adoro seus vídeos. E a minha pergunta é: como foi a sua adaptação no Rio de Janeiro? Você que sempre morou em São Paulo. Beijos. Maísa, obrigada. Um beijo pra você também, obrigada pelo carinho, por acompanhar. A minha adaptação no Rio foi muito difícil, eu acho que eu tô sempre em adaptação. Eu tenho dificuldade porque o Rio de Janeiro é muito quente. Quem me acompanha sabe que eu tô sempre reclamando do calor que faz aqui, eu tô sempre suada, eu tô sempre me abanando, eu tô sempre morrendo de calor. Então, o que eu tenho mais dificuldade em me adaptar aqui é a falta de amizades que eu tenho, né? Eu não tenho amigos aqui onde eu moro. Eu tenho dificuldade de lidar porque aqui é muito difícil em relação à saúde, né? É tudo distante. Uma série de coisas, né? Mas o que mais me incomoda mesmo é o calor e os insetos, porque aqui tem muito mosquito e eles todos me perseguem. Eu tô sempre com a perna toda comida, então eu tenho bastante dificuldade de lidar com isso. Fora a saudade que eu sinto dos meus pais também, né? Como eu falei na outra pergunta. Então, sinto bastante falta de São Paulo. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Que eu amo São Paulo e não vejo a hora de voltar pra lá. Espero que dê certo, que Deus me abençoe muito para que eu consiga isso. Espero ter respondido. Um beijo pra você, Maísa. A próxima pergunta é da Márcia Neves. Para onde você mais gosta de ir quando você sai com a sua família? Márcia, um beijo para você. Não tem lugar onde eu mais gosto. Desde que eu esteja bem acompanhada e com a minha família, eu fico bem em qualquer lugar, né? Gosto muito de viajar, nem sempre o dinheiro permite, né? Que às vezes qualquer mínima viagem que a gente faça, a gente gasta bastante, né? Então nem sempre é possível a gente estar viajando, mas eu gosto muito de sair para comer fora, num lugar que eu possa levar a Alice para ela poder brincar, poder se divertir. Eu vendo a alegria dela, é a minha alegria também, né? Então, para mim, qualquer passeio é bem-vindo. Eu amo sair, né? Porque como eu fico sempre em casa, então qualquer passeio para mim é bem-vindo. Então eu adoro passear. Márcia, um beijo. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta é da Tainã Letícia. Me corrija se eu tiver falado seu nome errado. Você pretende escrever um livro? Eu adoro vocês. Beijos e manda beijo pra mim e pra minha mãe que te adora, Virgínia. Tainã, um beijo pra você e um beijo pra Virgínia. Obrigada pela pergunta. Eu dei muita risada quando eu li a sua pergunta, porque quem sou eu pra escrever um livro, né?
Eu adoro escrever, né? Adoro mesmo, mas nunca me passou pela cabeça escrever um livro. Eu nem sei qual tema seria, não faço ideia, né? Eu dei risada mesmo porque o carinho que vocês têm, assim, por mim, pela minha família, é tão grande que eu só tenho que agradecer. Nossa, eu me sinto privilegiada de responder uma pergunta como essa, porque eu acho que tá muito longe do meu alcance eu escrever um livro. Mas, por mais que eu ame escrever, eu acho que tá bem longe da minha realidade isso, né? Eu acho que até pensei nisso, mas quando eu era adolescente, quando a gente tem os nossos sonhos assim, né? Que a gente acha que a gente pode abraçar o mundo, que tudo é capaz, né? Aquela coisa de adolescente. Já parei pra pensar em escrever um romance, assim. Agora, na minha realidade hoje, eu acho que tá muito fora do meu alcance. Muito fora mesmo. Mas obrigada pelo carinho, pela pergunta. Um beijo pra você e pra sua mãe. A próxima pergunta é da Audrey Moreira. A Audrey, na verdade, ela fez um monte de perguntas, tá? Só que a pergunta dela, as perguntas dela é da grande maioria também. Então eu vou respondendo aos poucos. Eu vou responder só aquelas que só ela perguntou, tá? Eu vou ler o comentário todo para vocês entenderem. Na verdade eu tô fazendo esse vídeo por causa dela, ela que me deu essa ideia e eu agradeço, né, que tô aqui gravando. Então a Audrey falou assim: oi, Kel, adoro, com um monte de osso, demais você e a sua bebê Alice. Gostaria de saber se já conseguiu ganhar algum dinheiro no YouTube. Vou responder isso depois, tá, Audrey? Que tem bastante gente perguntando a mesma coisa. Quando você colocar a Alice na escola, pretende voltar ao trabalho? Vou responder isso também, porque mais de uma pessoa perguntou. E as birras e manhas da Alice, tem melhorado? Eu não tô lembrando se alguém perguntou isso, então eu vou parar por aqui para responder. As birras, Audrey, elas não melhoraram 100% ainda, né? Eu gravei até um vídeo falando sobre autonomia, desenvolvimento da Alice, né? Na qual eu falei que eu ainda tenho um pouco essa dificuldade com a Alice. Agora que ela tá falando um pouco melhor, tá mais fácil dela expressar o que ela quer, né? Geralmente a birra que ela faz é quando eu contrario ela, quando eu dou um não pra ela, né? Ou seja, aquele momento que eu tô impondo limites pra ela. Nesses momentos que ela tem as crises de birra dela, porque ela tem dificuldade ainda de lidar com a frustração, né? Como acho que é a grande maioria das pessoas, né? Então, nesses momentos que ela tem aquelas crises de birra. Do contrário, melhorou bastante, né? A minha dificuldade geralmente é quando ela quer alguma coisa e é contrariada. Então, essa é a única coisa que não melhorou ainda, e eu acho que vai demorar um pouco para melhorar. Quanto ao sono, ela adormece sozinha ou precisa de você ainda? Audrey, ela ainda precisa de mim. A não ser que ela esteja com muito sono, que ela esteja muito cansada. Daí ela dorme sozinha e é aquela luta pra eu tentar segurar ela acordada. Mas geralmente eu fico do lado dela, fazendo ela dormir, né? Com essa nova rotina agora dela dormir mais cedo, eu tenho que fazer ela dormir. Então eu deito ela no sofá, deito do lado dela, fico cantando, contando historinha, fazendo carinho. E quando eu percebo que tá demorando muito, eu pego ela no colo, a velha maneira que eu tanto gosto, que é ninar ela, chacoalhando. Ela dorme rapidinho, né? Quando ela tá cansada, né? Claro. Então essa ainda é a forma que eu faço ela dormir. No quarto dela ainda não consegui isso, de deitar ela na cama e fazer ela dormir na cama dela. Eu acho que é um passo de cada vez, eu ainda vou chegar lá, se tudo der certo, eu vou conseguir fazer ela dormir na cama dela. E mais uma, se você tivesse uma lâmpada mágica e teria 3 desejos, qual seria? Nossa, eu acho que é o sonho de todo mundo encontrar essa lâmpada mágica, né, com 3 desejos. Na verdade eu quero tanta coisa, mas tanta coisa, que eu vou tentar responder a sua pergunta sem ser clichê, né? Aquelas pessoas que falam, eu queria muito dinheiro, eu queria muita saúde, eu queria estar em Paris, né? Acho que muita gente responde essas frases clichês, né? Primeiro desejo, com certeza seria voltar a morar em São Paulo. Todo mundo sabe que é o meu sonho, é a minha maior vontade, meu maior desejo.
né? Então eu queria realmente voltar a morar em São Paulo. É o primeiro desejo que eu pediria para o gênio da lâmpada. Segundo desejo. Bom, o segundo desejo, eu acho que eu queria uma caderneta de poupança no nome da Alice para poder gastar só com ela, para não me preocupar com mais nada, Não me preocupar se eu vou ter dinheiro para passear com ela, não me preocupar de dar uma boa roupa para ela, vestir ela toda linda, da cabeça aos pés, comprar um monte de acessórios, aquelas coisas assim bem fútil, sabe, que a gente pensa. Mas eu tenho muita vontade, por isso que eu amo ser mãe de menina, eu queria poder empetecar ela inteirinha, ter dinheiro para poder deixar ela super bem vestida, não que isso seja o mais importante de tudo, mas eu acho que toda mãe gosta, né, de ver o seu filho bem arrumadinho, e que com esse dinheiro eu pudesse pagar o melhor dos colégios possíveis para ela, para que ela tenha uma boa educação, uma boa base, né, para que ela possa ter um futuro brilhante pela frente. Então eu queria que esse dinheiro, assim, essa caderneta no nome da Alice fosse só para ela mesmo, para eu poder não me preocupar com mais nada, para que não faltasse nada, para ela ter um bom convênio, para ela ter brinquedos legais, né, enfim, acho que tudo voltado para ela. E o último desejo, que eu acho que é bem mais acessível, né, que eu acho que é o mais real de todos, né, eu queria um carro. Simples assim. Eu não dirijo ainda, por incrível que pareça. Eu sempre tive medo de tirar a minha carteira de motorista, mas eu quero muito ter meu carro para eu ter minha independência, para eu não depender de mais ninguém para poder ir para os lugares. Poder passear com a Alice tranquila, com o meu marido, poder viajar sem ficar pagando esses preços absurdos de passagem. Enfim, eu acho que esses seriam meus 3 desejos. E a última pergunta dela é se eu tenho vontade de morar fora do país como a Pri, do canal Ops Mami. Beijos, e você sabe que eu te admiro mais que demais. Sucesso sempre. Audrey, um beijo bem grande pra você, obrigada pelas perguntas. As outras do começo eu vou responder de acordo com o que eu for respondendo os assuntos. Claro que eu tenho vontade de morar fora, óbvio, tenho muita vontade, muita mesmo, mas tá completamente fora da minha realidade hoje, né? Se eu pudesse, com certeza eu iria para os Estados Unidos também, que é meu sonho. Na verdade, meu sonho é conhecer a Itália, né? Que tá no meu sangue, pra quem não sabe, eu tenho descendência de italiano e espanhol na família. Mas eu acho que o meu sonho consumista é morar ali nos Estados Unidos, conhecer Miami, Nova York, tudo. Claro que eu tenho vontade. É um país de primeiro mundo, né? Ao contrário desse país que a gente mora, né? Enfim, eu não sou muito patriota. Não gosto muito daqui, eu tenho vergonha desse país, enfim. Tá tudo errado. Esses políticos acabam com o nosso país. Então eu tenho vergonha de falar que eu sou brasileira. Se eu pudesse, eu ia embora correndo. Iria mesmo, com certeza. Se eu pudesse carregar meus pais junto, minha avó, enfim, a minha família que eu tanto amo, meu marido, minha filha, levar todo mundo pra lá, eu iria com certeza. Mas eu não aguentaria morar longe de todo mundo. Tá lá, feliz da vida, e minha família aqui. Eu não ia aguentar. Então, como a gente não pode abraçar o mundo, então a gente fica aqui, onde a gente tá. Acho que eu respondi essas perguntas. O restante eu vou respondendo conforme eu for mudando de assunto. Audrey, obrigada e um beijo bem grande pra você. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é da Michelle Kathleen. Como foi a sua experiência com a sua filha bebê? Michelle, obrigada pela pergunta. Um beijo pra você. A minha experiência com a Alice, eu acho que assim como todas as outras mães, não foi nada fácil no começo, né? Porque uma coisa é a gente ter teoria e a outra é a gente colocar em prática. Quando a gente tá grávida, pelo menos eu, né? Quando eu tava grávida, eu lia bastante sobre gravidez, eu não falava em outra coisa, eu pensava em bebê 24 horas a minha vida toda, eu esperei por esse momento de ser mãe. Então a gente fantasia a maternidade como um mundo cor-de-rosas, né, no qual tudo é lindo, a amamentação é perfeita, né? Só que quando os nossos filhos nascem, a gente leva um choque de realidade, né? As coisas não foram exatamente como eu pensava, eu tive mais dificuldades do que eu pensei que eu teria, mas
generalizando, pra mim foi maravilhoso, não mudaria em nada. Eu acho que todas as dificuldades que eu tive com relação a Alice só me fizeram crescer. E eu tenho certeza que na minha próxima gravidez eu vou lidar assim de um jeito muito mais leve, vai ser muito mais fácil do que foi com a primeira, né, com a Alice. No começo, quando a Alice era pequenininha, eu sofri muito com a amamentação, como muitas aqui no canal já sabem. Foi muito difícil, pra mim foi a pior parte, foi a amamentação e foi o fato de eu não ter conseguido meu parto normal, ter feito a cesárea, né? É uma tecla que eu vou bater pro resto da vida, né? A questão do parto. Então, em relação a cuidar dela, eu achava que seria muito mais fácil, eu achava que seria diferente. A Alice, ela veio ao mundo pra contrariar tudo que eu pensava como seria. Entendeu? Eu achava que era de um jeito e na verdade era de outro. Ela sempre me contrariou em muitas coisas, ela me fez enxergar o mundo com os pés no chão. Então eu tirei o pé do meu mundo cor-de-rosas para ver que a maternidade não é tão cor-de-rosa assim. Mesmo não sendo tão cor-de-rosa assim, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Então a minha experiência com a Alice foi perfeita. Foi perfeita, não mudaria em nada, né? Porque todas as dificuldades me fizeram crescer. Espero ter respondido. Um grande beijo e obrigada mais uma vez pela pergunta. A próxima pergunta é da Dani Souza. Raquel, você já tá tentando tirar a fralda da Alice? Dani, eu estava tentando tirar a fralda dela. No começo ela não queria fazer xixi nem no pinico e nem no banheiro. Então eu comecei a ensinar a Alice fazendo xixi abaixada, porque eu reparei que quando ela entrava no box, ela fazia xixi numa boa para tomar banho. Inclusive ela olha para baixo, xixi, tchau xixi, ela sabe, ela já entende o processo. E há muitos e muitos e muitos meses ela acorda com a fralda seca, né? Só que com o tempo ela foi aceitando sentar no piniquinho e depois ela começou a aceitar sentar no vaso. Só que ela ainda não estava preparada. Eu sentia, ou pelo menos eu achava que ela não estava preparada, então eu não tive coragem de tirar a fralda dela de uma vez, porque na minha cabeça era assim: o dia que eu tirar a fralda vai ser de uma vez. O dia que eu tirar, eu não volto atrás. Ai, não deu certo, eu vou colocar de novo. Porque eu acho que isso confunde a cabeça da criança. Então, por causa disso, eu resolvi esperar ela pedir todas as vezes para, enfim, poder tirar a fralda e ser mais fácil. E esse foi meu erro, porque no meio desse processo eu tive que viajar para São Paulo. Passei 2 semanas lá nas férias, né, em junho, e ela regrediu. Então todo aquele processo maravilhoso que eu tinha traçado, eu perdi. Então quando nós voltamos para casa, ela não quis mais sentar no vaso. Então de junho até aqui, ela não tá mais fazendo xixi, nem abaixada, nem no vaso e nem no pinico. E para piorar ainda mais a situação, ela fica prendendo o cocô. Então ela não faz cocô, ela não tava fazendo. Ela chegou a ficar 7 dias sem fazer cocô. Eu já tava desesperada, por causa disso. Tentei várias formas, tentei mudar a alimentação dela, tentei dar mais fibras, mais água. E de junho até agora eu ainda tô com essa dificuldade com a Alice em relação ao cocô. Ela mudou os horários dela de fazer cocô. Ela começou a fazer cocô de madrugada, que era aquele momento que ela relaxava e esquecia. Então, por ela estar aprendendo cocô, cada vez que ela fazia, ele saía muito duro e machucava, né? Então, a pediatra, por orientação da pediatra, ela falou: Raquel, esquece de tirar a fralda dela agora. Vamos primeiro tratar esse problema, para depois você conseguir tirar a fralda dela. Espera mais um pouco que tudo tem seu tempo. E eu resolvi adiar. Então, eu tô tentando fazer isso de novo agora. Inclusive, eu comprei um livro para ajudar no desfraude, que eu vou mostrar pra vocês quando eu for pra São Paulo, que ele já tá lá, comprado. E eu espero que esse livro me ajude, eu espero que eu consiga voltar a esse processo, porque se eu perceber que ela fez um xixi sentada, eu já vou arrancar a fralda dela e seja o que Deus quiser. Eu não vou mais cometer o mesmo erro que eu cometi, porque se eu tivesse tirado a fralda dela em junho, antes de ir pra São Paulo, hoje ela já tava perfeitamente sem fralda. Então eu tava insegura, eu tava com medo, eu achei que eu tava fazendo a coisa certa e na verdade eu só piorei. Então
eu vou ter que esperar mais um pouco para tirar a fralda dela, infelizmente. Ela tá com 2 anos e 10 meses agora, né? Depois de amanhã, ela faz 2 anos e 10 meses e ela ainda tá de fralda. Mas tudo no seu tempo. Não tô com pressa, claro que seria maravilhoso se ela saísse da fralda agora, mas eu quero que seja um processo natural e que não deixe ela traumatizada. Já basta esse problema todo que ela tá tendo por causa do cocô que ela tá aprendendo. Agora que tá melhorando, durante o dia ela voltou a fazer cocô, mas mesmo assim chorando e fazendo muita força e tá complicado, né? Mas vai chegar o momento certo. Obrigada, Dani, pela pergunta. Um beijo pra você. Agora a pergunta da Sandra Maciel, eu achei muito legal. Se a Alice fosse um menino, qual seria o nome dela? Sandra, se dependesse do meu marido, o nome dela seria Igor, que é o nome que provavelmente vai ser se eu tiver um menino, né? Não é um nome que eu gosto, não é um nome que eu colocaria por conta própria, mas é o sonho do meu marido colocar o nome Igor. Eu prefiro Guilherme, eu acho o nome Guilherme lindo, então era o nome que eu gostaria de colocar nele. Se fosse menino, né? Seria Guilherme, se dependesse de mim, e se dependesse do meu marido, seria Igor. Quem será que vai ganhar? Né? Não sei. Então, se um dia eu tiver um menino, vocês vão saber. Então, Sandra, um beijo. Obrigada pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Nívia Lemes Braga Milioli. Qual a sua opinião sobre a lei da palmada? Pergunta bem polêmica, né, Nívia? Adorei. Adoro polêmica. Nívia, como algumas mães aqui já sabem que eu já respondi perguntas semelhantes, né? Eu, Raquel, sou contra a palmada, o castigo físico, seja lá o que for. Sou contra. Mas isso não quer dizer que eu não faria se um dia eu chegasse no meu limite, se a Alice chegasse ao extremo e eu precisasse fazer isso. Mas assim, pra mim é a última das últimas alternativas. Eu acho que a palmada, sabe, não resolve nada. Pelo contrário, eu acho que piora, a criança ela cresce mais agressiva, né? Em contrapartida, muitos dizem que um tapinha não dói, um tapinha sempre educou, a minha avó, a minha bisavó educou assim e ninguém tá doente por causa disso, tem que corrigir, porque tem criança que merece, enfim, a gente escuta de tudo, né? Nunca precisei chegar nesse extremo, já dei tapinhas na mão da Alice, assim, leve, já dei, mas eu acho que isso não é surra, não é aquela coisa absurda, é aquele tapinha que é pra educar, digamos assim, vai. Não gosto, tá? Não gosto. Em último caso que eu faria isso de novo, eu sempre sou a favor da conversa, de repente vai colocar pra pensar, né, que muitas escolas fazem, mas bater, eu sou contra. Porém, eu acho que uma lei disso eu já acho demais. Eu acho que não tem necessidade. Tudo bem que às vezes a gente tem que ser um pouco extrema, porque muita gente exagera, né? Exagera e acaba criando traumas imensos nas crianças, então acho que eles foram bem radicais quanto a isso. Eu acho que não tem necessidade de criar uma lei exatamente por causa disso. Eu acho que os pais sabem sempre o que é melhor para os filhos, né? Enfim, eu acho que essa lei é um pouco exagerada, né? Mas eu sou contra bater, né? Não sei se não consegui me expressar muito bem. Então, Nívia, obrigada. E um beijo pra você. A próxima pergunta é da Renata Paredes, que é a minha pergunta. É como você lida com os chiliques de manhas da Alice, quando, por exemplo, ela quer uma coisa e não pode, ou qualquer outro tipo de manha. Eu estou passando por situação assim e não sei como lidar. Renata, agora há pouco eu respondi mais ou menos a pergunta, né? Em relação às birras da Alice, né? A Audrey tinha perguntado se melhorou. Eu sempre fiquei muito irritada com essas crises de birra. Sempre foi, assim, uma coisa muito difícil de lidar. Sempre foi. Eu sempre perco minha paciência. Eu sempre acabo ficando super estressada. E eu também, às vezes, fico perdida e não sei como lidar.
né? Muitas mães me perguntam isso, pelo que eu percebo é uma dúvida muito comum, é uma coisa que toda mãe passa, né? Mas como que eu faço? Por exemplo, o meu maior problema com a Alice é que ela ama doce, então ela tem aquele hábito que eu tenho de depois de comer uma comida, tem que comer um doce, né? E ela não aceita frutas, então ela vai lá na cozinha e começa a pedir chocolate, pedir bala, enfim. Então eu vou, dou um pedacinho pra ela, tudo bem. Às vezes ela não se conforma com um pedacinho, ela quer mais. Então ela vai na cozinha e começa a pedir. Mamãe, Alice quer, e aponta, chocolate. Aí eu falo, não, Alice, você já comeu. Aí ela começa a bater o pé, começa a chorar. Às vezes ela se joga no chão, né? Eu simplesmente falo pra ela que não vou dar. Eu deixo ela chorando até ela cansar e saio de cena. Geralmente é o que eu faço, eu largo ela chorando. Se ela não para de jeito nenhum de chorar e aquele choro já tá me estressando e eu já tô ao ponto de explodir, eu simplesmente pego ela, sento ela no sofá e falo, chega de chorar, eu não vou dar o que você quer. Aí ela chora, óbvio, mais ainda. Então, às vezes eu perco a minha paciência e acabo gritando, o que é um erro. Não aconselho porque não resolve. Mas se eu não extravasar isso de vez em quando, às vezes dá a impressão que eu vou explodir. Então, é a forma como eu faço. Não é a forma certa, não é a forma que eu indico, mas é como eu faço por aqui. Então, eu sento ela e falo, pode chorar, não adianta, você não vai ganhar as coisas no choro. Aí ela chora, ela se joga. E se ela percebe que eu realmente não cedo, porque eu não cedo, ela vem perto de mim e vem no meu colo pedir desculpas. Ela não sabe a palavra desculpa ainda, mas ela já sabe que se ela me abraçar, me der um beijo, é uma forma dela se desculpar. Então, na hora que ela tá mais calma, aí é o momento que eu converso com ela. Porque na hora que a criança tá em crise, não adianta você querer conversar porque ela não vai te ouvir. Ela quer ser ouvida, ela não quer ouvir você. Então, naquele momento que ela tá um pouco mais calma, aí sim é o momento de você conversar e explicar o porquê que você não deu o que ela queria, né? E que na hora que ela se acalmasse, aí a conversa ia ser diferente. Aí cabe a cada mãe resolver se vai dar o que a criança quer ou não. Mas jamais dá em momentos de birra, porque senão a criança vai entender que cada vez que ela tiver a birra, ela vai ganhar o que ela quer, né? Então aqui isso nunca funcionou. Então eu sempre deixo ela chorando. Às vezes é complicado porque às vezes eu tô na rua, né? E todo mundo olha, né? Lógico. Então aqueles que não entendem falam, meu Deus, que mãe é essa? Larga a criança chorando. No começo eu me importava, hoje eu não me importo mais. Então não me importo com o que vão falar de mim na rua, né? Geralmente, quando a Alice dá o chilique dela na rua e eu quero que ela se acalme, eu pego ela no colo e fico, chega, para de chorar. Eu não vou dar o que você quer. Aí ela continua chorando ou então ela para porque ela percebe que não vai adiantar. Então, na rua, eu evito que isso aconteça. Então, eu geralmente pego ela no colo e converso com ela ali. Ou já aconteceu de algumas vezes eu colocar ela no chão e sair andando. Já aconteceu dela gritar mais ainda, ou então sair no sentido contrário para um lugar perigoso e eu ter que ir correndo atrás dela. Então esse negócio de ignorar e largar chorando e sair andando com a Alice não funciona. Eu já tentei e não deu certo. Pode ser que funcione para você, mas por aqui não funcionou. Então eu geralmente pego ela no colo para que isso não aconteça e eu faço papel de palhaça na rua, né? Então é assim que eu faço por aqui. Não sei se eu te ajudei em alguma coisa, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é a maneira como que eu faço com a Alice, tá bom? Um beijo, Renata, um beijo pra você. E boa sorte.